te abençoe em nome de Jesus. Como vocês estão? Estamos bem, graças a Deus, da presença do Senhor. Tudo vai bem em nome de Jesus. Como vocês estão? Como vocês estão, né? Vocês, mulheres que estão aqui me acompanhando, homens também que às vezes aparecem por aqui. Mas eu quero deixar mais uma palavra profetizando 2025 para você. Na presença do Senhor, todas as coisas cooperam para o seu bem. Então vamos lá. Eu gostaria de estar lendo com vocês uma parte da palavra do Senhor, um texto bíblico. Um texto bíblico hoje para a nossa meditação. Filipenses 4:8. É o que eu gosto muito desse texto. Eu falo sobre inteligência emocional e esse texto bate direitinho com aquilo que a gente tem falado, né? Filipenses 4:8 diz assim: E agora, irmãos, ao terminar essa carta, quero dizer-lhe mais uma coisa. Firme seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Tem outro texto que fala: pense nas coisas do alto, pense nas coisas puras, pense nas coisas de Deus. Então Deus ele tem nos dado a oportunidade de vivermos o evangelho puro e genuíno de acordo com a vontade dele para as nossas vidas. Nesta tarde, profetizando 2025, eu quero falar para vocês que são, né, ontem eu falei sobre os humildes, né? Os puros, as pessoas puras, né? Que o texto nos diz sobre pensar em coisas puras, coisas agradáveis, coisas do alto, coisas dos céus. Então que você possa ter o seu coração puro diante do Senhor, ter o seu coração limpo das coisas que te tiram, né, da presença do Senhor, que te tiram da vontade de Deus, da vontade agradável, boa e perfeita de Deus para a sua vida. Então permaneça com o seu coração puro. Do coração são as saídas da vida. Do coração sai tudo aquilo que do nosso coração sai coisas boas e coisas ruins. Na medida que pensamos, na medida que refletimos, na medida que deixamos entrar dentro do nosso coração coisas que venham desagradar ao Senhor. Então você nessa tarde precisa estar com o seu coração puro e a sua mente, o seu espírito inabalável diante dele para que ele possa realizar os desejos do coração dele para a sua vida. Eu falei que quando nós estamos com o nosso coração alinhado ao coração de Deus, tudo o que quisermos, o Senhor vai nos conceder segundo a sua vontade, porque está na segunda vontade dele para a nossa vida. Então que nessa tarde, nesse dia, né, nessa hora, nesse momento, você possa refletir sobre isso. Que você tenha um coração puro, guardado segundo o coração de Deus para nossas vidas. Nós precisamos estar conectados com o céu. O céu é o nosso lugar. O céu é a nossa morada. Jesus foi preparar a morada para nós. Então esteja com seu coração puro, o seu coração limpo das coisas que são terrenas, mas que você venha estar cheia das coisas do céu, do reino de Deus para a sua vida, para a sua família, em o nome santo do Senhor Jesus. Deus ele tem realizado coisas grandiosas. Nós temos que estar com a nossa mente, nosso coração ligados para que possamos ver e entender as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Deus tem coisas grandiosas. Deus tem coisas maravilhosas a realizar em nossas vidas. Por isso, nós precisamos estar com o nosso coração puro. Bem-vindo, Paulo. Eu te abençoo, que em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui profetizando 2025. Estamos no nosso 8º dia. Né? Que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, em nossas famílias. Estou falando que nós temos que ter a nossa mente puro para estarmos a cada dia mais sendo edificados na presença do Senhor, para que Ele possa manifestar a sua glória, a sua graça, o seu poder. Todas as vezes que nosso coração ele está cheio de coisas ruins, nós vamos ter atitudes ruins. Mas se o nosso coração, a nossa mente está ligado, conectado com Deus, nós vamos fazer a vontade de Deus, nós vamos deixar que Ele venha agir em nossas vidas de forma sobrenatural, de forma tremenda, de forma a dizer, né, a ver, as pessoas vão ver em nós a presença de Deus, vão ver a manifestação do poder de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Que você possa, né, nessa oportunidade de estar santificando a sua vida, sim, Paulo, santificando a sua vida diante do altar do Senhor, jejuando, orando, buscando na palavra, buscando entendimento no Espírito,
para que o Espírito Santo possa te dar clareza, possa te dar, né, satisfação de realmente estar vivendo a vontade de Deus, amém? Paulo, você quer entrar conosco ao vivo aqui, querida? Se tiver, né, a oportunidade, você possa, deve estar me chamando aí, eu estou à vontade, tá bom? Se não, que Deus possa nos dar outra oportunidade. Então nós precisamos estar com o nosso coração puro. Profetize no seu coração puro, profetize um coração segundo a vontade de Deus. Nosso coração tem que estar alinhado com o coração de Deus. Nosso coração tem que estar tendo atitudes iguais ao coração de Deus. Por quê? O coração de Deus quer que nós façamos o bem sem olhar a quem. O coração de Deus quer que nós venhamos estar com nossa mente, nosso coração voltado por aquilo que Ele tem derramado sobre nós. Deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui. Senhor, na vontade dEle, no amor dEle. E o Paulo, ele é uma bênção. Eu conheço o Paulo tem um pouquinho de tempo, e assim o Senhor tem nos abençoado, né? Deus usa o Paulo poderosamente com algumas, né, ministrações, não, algumas não, todas as ministrações que eu ouvi dele até o dia de hoje, né, edificou a minha vida, a minha fé. Então que nós possamos ser edificados, transformados pela presença do Senhor em nossas vidas, amém? Nós estaremos chamando aqui o Paulo. Paulo, eu já te aceitei. Vamos ver que esse negócio tá. Aleluia, glória a Deus. Profetizando 2025, um coração puro diante do Senhor. Aceitei. E o negócio não está indo. Que é isso, meu Deus? Tem misericórdia. Repreenda esse mal, Jesus. Então nós precisamos. Então, Paulo, eu aceitei aqui, mas não está dando não. Vou virar a câmera, moça. Isso. Ô, glória. Deus é maravilhoso. Então, nosso amigo Paulo, apóstolo Paulo, né? Não apóstolo dos nomes, é um apóstolo Paulo, tem o mesmo nome, né? E Deus tem abençoado grandemente a vida dele em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês que vão assistir aqui ao vivo, gravado. E é isso que a pastora Maria está falando sobre profetizar 2025. E a pergunta é, como que você quer que isso 2025 seja, né? Porque nós servimos a um Deus de ciclos e de novos começos. E o nosso Deus é um Deus de movimento também. Então não adianta eu querer profetizar um 2025 e ficar parado. Não adianta eu querer profetizar um 2025 e não fazer nada por onde, né, mudar. E a nossa vida, por que eu peguei o que a pastora Magna estava falando sobre o coração, né? Você falou sobre o coração, sobre pureza de coração. E a pureza de coração nada mais é do que a santidade. Nós precisamos ter santidade. Eu tenho vivido um tempo poderoso com o Senhor, Magna, e o Senhor tem me falado no secreto sobre a igreja dos últimos dias. E essa igreja dos últimos dias é uma igreja que ela precisa se levantar em santidade. Porque o avivamento ele só vai vir mediante uma santidade. A restauração de todas as coisas será possível mediante uma igreja santa, uma igreja que não é corrupta, uma igreja que não é maculada, né, que não é suja, né, que é imaculada no caso. Então, assim, eu creio que o nosso 2025 ele vai ser um 2025 abençoado quando nós entendermos o verdadeiro sentido da santidade, da dimensão da glória do Senhor. A dimensão da glória da presença do Senhor, porque quando nós estamos na presença, nós nos tornamos santos. Então, à medida que eu me encontro com o Senhor, a cada encontro com Deus que eu tenho, eu perco algo meu e ganho algo dele. E aí eu vou me tornando, me restaurando na imagem e semelhança dele verdadeiramente. Aí deixa de ser algo teórico para ser algo prático. Faz sentido, pastor? Com certeza, é verdade. A igreja precisa se santificar, né? A igreja precisa se levantar, se posicionar. Na verdade, eu entendo que nos últimos dias a igreja estava parada, estava, né, sentada, sem fazer nada, deixando que as coisas acontecessem da forma dele. Mas o Senhor tem chamado a igreja para um novo movimento, né, de estar realmente tomando posse daquilo que ela veio fazer aqui na Terra. A igreja não veio só para esse juntamento de pessoas. A igreja veio para trazer o reino de Deus aqui na Terra. E se a igreja se manifestar com esse reino, nossa, nada pode parar a igreja, nada vai impedir da igreja ser igreja como deve ser.
Não, e trazer o reino, né? Eu amo falar desse assunto porque nos últimos tempos, falar de reino ficou um pouco corrompido, que é falar de reino. Mas trazer o reino de Deus para a terra nada mais é do que praticar a cultura do reino dos céus aqui na terra. Porque quando nós temos uma visão apostólica e profética, nós entendemos o seguinte, que nós temos que trazer a dimensão da glória de Deus, do reino de Deus aqui para a terra. E aí se cumpre o que está escrito em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, porque o Sermão do Monte, o que Jesus está falando ali, ele está dando um modelo, uma constituição, um modelo de cultura. Para você não matar, para você não roubar, para não invejar, para não cobiçar, para você ser um pacificador, para você ser um pobre de espírito, no sentido de todo dia buscar mais do Senhor, para você ser uma pessoa que tem um coração puro, porque os puros de coração verão a Deus. Aí começa, né? Então Jesus ele começa dando as diretrizes, os parâmetros de o que é o reino de Deus na Terra. É quando nós entendemos que nós somos colonizadores. Nós estamos aqui nessa terra de passagem, né? Mas nós temos uma missão. E sabe o que tem me despertado muito? É entender que o meu tempo aqui é curto. O meu tempo na Terra é curto. Eu não posso perder tempo. Às vezes a gente está perdendo tempo, ó, a gente pega o celular e fica, ó, né? A gente fica no YouTube vendo coisa aleatória. Eu não posso perder tempo. Não posso. Eu tenho que estar em oração constante, eu tenho que estar em intimidade constante, eu tenho que estar lendo a palavra, eu tenho que estar fazendo missões, eu tenho que estar orando pelas pessoas, eu tenho que estar evangelizando. Nós não podemos perder tempo. Se verdadeiramente nós somos uma igreja representante do reino, nós não podemos perder tempo, porque 2025, existe uma profecia para 2025, talvez não vai dar para falar aqui, mas nós já estamos nos princípios das dores. Muitas coisas vão começar a acontecer de verdade. No mundo espiritual, os céus já estão em chamas. O céu já está pegando fogo. O Senhor está voltando verdadeiramente. Eu não sou profeta do caos, mas assim, o Senhor está voltando. É nítido. Todos que estão nesse mesmo espírito, nessa mesma atmosfera estão falando. Quando eu oro, eu tenho visões. Olha, você vê, Magno, eu comecei há 2 semanas atrás a ter visões e sonhos sobre o Brasil, coisa que eu não tinha antes. Eu não tinha antes isso. E não é só eu, não, é uma galera. Ou seja, o acesso, está começando a ter um acesso. O Senhor está revelando, a palavra não diz que o Senhor não vai fazer nada sem te revelar para os seus profetas, para os seus santos. Verdade. Então, assim, está acontecendo. A gente não pode perder tempo. É necessário a gente entrar num tempo de remissão do tempo. Nós precisamos, de fato, voltar à origem da santidade. Sem santidade, ninguém verá Deus. Verdade. Nós precisamos santificar a nossa vida em todas as áreas. As pessoas elas falam assim, eu sou uma pessoa espiritual, eu oro, mas e a sua vida, as outras áreas da vida da pessoa está de qualquer maneira? Não tem que ter um alinhamento, porque não tem como. A gente tem que alinhar a nossa vida num todo, para podermos ter essa santidade e ter conexão com o reino, com os céus, porque sem santificação ninguém verá Deus, sem santificação não podemos ter acesso ao reino, ter acesso, né, aos segredos de Deus para nossas vidas, porque nem você falou, Deus revela o seu segredo àqueles que estão mais próximos, mais íntimos, né? Deus não faz exceção de pessoas, mas Deus, ele ouve e acolhe os seus íntimos, aqueles que são mais chegados, aqueles que são mais próximos, e nós precisamos ter essa oportunidade. As pessoas estão correndo de um lado para o outro, buscando coisas que Deus já deu, já declarou, já fez por nós, e aí a gente tenta buscar com as nossas próprias forças, nosso braço, não santifica a nossa vida e acaba perdendo a oportunidade de estar no lado, no colo ou no braço de Deus, que é uma coisa assim tremenda. Eu fico maravilhada quando eu entro na presença do Senhor, eu me sinto literalmente no colo, sabe? Me sinto literalmente na presença do Senhor, sentindo ali a verdade, que Ele é a verdade dele em nós, e essa santidade, ela precisa ser constante em nossas vidas, tanto no nosso olhar, no nosso falar, no nosso ouvir, as nossas atitudes, né? E nós precisamos declarar esse reino. É através dessa santificação que nós vamos declarar. O reino vem, passa sobre nós e nós entregamos às outras pessoas. Exato. Uma coisa interessante, Magna, que as pessoas... eu vou falar igreja, né? Porque você é pastor, eu também estou nessa posição hoje. Então, eu vou falar igreja. A igreja, ela não aprendeu uma coisa interessante.
lutar contra os tronos que existem nos céus. Eu tenho estudado muito, sabe? Eu estou num processo de aprendizado, estou aprendendo, estou fazendo algumas mentorias também, né? Estou acompanhando Eu ainda vou aqueles chegar homens de lá. Deus. Estou acompanhando Vou comprar o aqueles livro homens... primeiro. Ah? Vou comprar o livro dele primeiro. Estou acompanhando os homens lá, estou andando com o pessoal aqui também. E para mim era algo tipo assim, isso aí é misticismo, não? Até conversando com a minha esposa, ela falou algo interessante, ela falou assim, mas por que a gente tem que ficar estudando sobre as trevas? Aí eu falei, interessante, a gente não estuda sobre as trevas, nós estudamos sobre a Bíblia. E quando a Bíblia fala sobre inferno, tronos e tudo mais, o estudo é bíblico. Agora, qualquer informação que eu queira sobre o mundo espiritual fora da Bíblia, aí já é misticismo. Entende? É muito sutil. E aí eu comecei a perceber que, às vezes, a vida de muitas pessoas não vai para frente. Ó, repara, a pessoa tem o Espírito Santo, é nítido, ela tem o Espírito Santo. A pessoa é correta, a pessoa, dentro do possível, tem um caráter ilibado, a pessoa aceitou Jesus, a pessoa é comprometida, mas tem áreas da vida dela que não vai para frente. Não vai de jeito nenhum. Aí existem várias linhas de pensamento sobre isso, mas o que eu descobri foi o seguinte, que de fato existem tronos de principados. E aí eu entendo que o apóstolo Paulo dizia que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades, hostes nas regiões celestiais. E para cada área da nossa vida, ou para cada área maior impacto da nossa vida, existe um principado, que ele vem tentar nos perturbar, que vem tentar fazer. E esses principados não são demônios que você ora e eles manifestam no corpo de uma pessoa. Raramente isso acontece, mas eles influenciam a cultura, eles influenciam o comportamento, eles influenciam o pensamento. O que a psicologia chama de pensamentos intrusivos, a Bíblia chama de seta maligna, que é os principados que jogam. Então, assim, existe o principado Mamon, Jezabel, existe Belzebu, existe Leviatã, existe tantos principados que se as pessoas, os cristãos, filhos de Deus, não estudarem, não entenderem, às vezes eles vão ficar igual o povo no deserto, dando voltas e voltas e voltas e não chega na Terra Prometida. Só para finalizar essa parte, eu estou indo com uma frequência maior em monte, né, orar no monte. E eu tinha um preconceito com isso, acredita? Eu tinha um preconceito, porque eu falava, eu encontro Deus no meu quarto, eu encontro Deus na minha casa, de fato, Deus está presente aqui. Só que, quando você é separado para Deus, uma missão específica, o teu nível de consagração é diferente. Não adianta. E no monte, eu tenho tido experiências, de fato, de batalha com principados. De fato. Eu fui com um profeta orar no monte esses dias, tem uns 3 dias, e aí eu nem ia falar isso se a gente está entrando no assunto aqui, nem sei se estou saindo do tema da sua live, tá? Pode conduzir aí. E aí a gente começou a orar, tá, aquela coisa toda, e aí eu senti que o céu estava fechado. Estava fechado. Sabe quando você ora e parece que... Não passa do tempo. Falei, meu Deus, e aqui a gente orando em língua, assim, profetizando e tal. Só nós dois, lá em cima. Pá, pá, pá. Daqui a pouco ele caiu de joelho e eu caí também. Não foi sincronizado, ele caiu e eu caí. E aí eu falei, fala comigo, Senhor, fala comigo, aquela coisa toda. Aí, de repente, eu senti no meu espírito que a resposta estava vindo. Só que começou a chover em cima do monte. Começou a chover. Aí eu falei, não. Eu falei, Senhor, Magna, diante do Deus vivo, do Deus poderoso. Falei, Senhor, se essa chuva não é sua, faz a chuva parar, mas se ela for sua, junto com essa chuva que cai as suas bênçãos. Eu levantei a mão e comecei a gritar. Aí esse amigo meu, pastor também, profeta, ele olhou para mim e falou, você é muito doido, cara. Mas aí, Magna, não deu um minuto, diante de Deus vivo, a chuva parou. Não acredito. Já aconteceu comigo também. E detalhe, a chuva parou aonde a gente estava, porque ao redor estava chovendo. Já aconteceu comigo também. Lá em BH, nossa, foi top demais. Assim, você via chuva assim, a gente lá em cima e lá embaixo chovendo assim, e só não a gente estava sem chuva. Não, é muito bom.
Aí o que Experiência aconteceu? Aí eu comecei a correr no monte. Aí onde a gente passava correndo, a chuva ia parando. E realmente parou. E eu ainda falei assim, ó, só vai voltar a chover quando a gente descer do monte. Não deu outra, quando a gente desceu do monte, choveu. Amém. Então, assim, a gente, não é porque a gente é melhor, né? Não é isso, não é isso. Eu falo isso para poder incentivar as pessoas a elas terem essa dimensão A espiritual. santificação que a gente está falando, né? É a verdadeira santificação. Exato. Porque o Senhor, ele responde com sinais de maravilhas também. Entende? E às vezes as pessoas, elas estão passando por uma fase da vida delas, como eu falei anteriormente, que ela não está em pecado, necessariamente. Não é pecado, não é desobediência, mas é um principado. E se ela não souber combater os principados, ela vai ficar apanhando. Então, é uma das coisas, ó, aqui, ó, vou te mostrar. Ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 livros. Estou estudando só sobre isso. Dia e noite, noite e dia. Dimensão profética, dimensão apostólica, níveis espirituais. Só isso que eu estou estudando. E, de fato, a gente tem visto resultado para a honra e glória do Senhor. Então, se você quer um 2025 abençoado, um 2025 top de linha, não tem outro caminho a não ser a santificação, a santidade, a obediência ao Senhor. Porque tem coisa na sua vida que não está avançando porque você não está obedecendo a Deus. Você vai rebeldia. Verdade. É isso, a minha experiência aí. Só para, senão eu vou ficar tomando aqui o tempo. Não, tranquilo. Para quem chegou agora, gente, é o Paulo Salles, ele é uma bênção de Deus, um profeta, um apóstolo, Deus tem abençoado grandemente a vida dele. E nós estamos aqui falando do coração puro, eu falei, né, estou profetizando 2025, e nós estamos falando do coração puro, e ele trouxe, né, uma experiência tremenda, né, sobre isso, e santificação. Se você tem um coração puro, você se santifica. E se você se santificando, você tem dos céus, né, experiências maravilhosas. O reino de Deus habita em nós. Quando nós estamos, né, com o nosso coração conectado com as coisas do reino, coisas do céu, gente, não tem como dar errado. Gente, não é somente, não é tudo demônio, também nem tudo como dizer, pecado. Mas a gente tem que ter clareza do que realmente está acontecendo com a gente. A gente tem que ter clareza do que realmente é espiritual e do que é físico. Muitas vezes são consequências das nossas desobediências a Deus, de decisões erradas que tomamos, que nós temos essas consequências e elas vão perdurando na nossa vida até quando você parar, você fala assim, não, eu quero obedecer, eu quero estar, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero viver esse reino, eu quero viver essa glória, esse poder. Porque não adianta a gente falar que nós vamos à igreja, né? Tem pessoas que vão à igreja todo domingo ou alguma vez no culto, mas se você em casa não faz nada do que você faz no culto, não adianta, a manifestação de Deus não vai vir. O coração puro não vai acontecer, a santidade não vai acontecer. Nós precisamos é o quê? Ter o nosso coração puro e ter uma vida de santidade ao Senhor, para que o Espírito Santo venha ter a liberdade. Quando a gente dá a liberdade ao Espírito, as coisas fluem no reino de forma supernatural. E as pessoas estão buscando algo sobrenatural, mas não estão vivendo o natural do Espírito na vida delas. E isso é que tem, às vezes, impedido de que Deus venha fazer mais por nós, mais em nós, porque o nosso coração não está aberto ao novo de Deus, a grandeza de Deus, o reino de Deus. Que nem o Paulo falou aqui sobre, né, nós falamos sobre as bem-aventuranças, você falou um pouco, você falou alguma coisinha, mas as bem-aventuranças, nelas ali já tem as recompensas de quem faz aquilo, né? As bem-aventuranças, se você é para uma pessoa, seja pacificadores, se você é uma pessoa pacificadora, você vai herdar algo. Então, as promessas já estão ali e as recompensas daquelas promessas já estão ali. Então, se você ler Mateus 5, você vai ver. Então, se você não busca o reino, não procura viver o reino de Deus aqui na Terra, como vai ser a sua vida, né, em 2025? Então, nós precisamos hoje, que eu tenho falado, 12 dias para os 12 meses do ano, para que você possa ter essa oportunidade de profetizar uma vida de excelência ao Senhor, uma vida profética, uma vida que realmente Deus venha manifestar o seu poder, porque há rumores, né? Como diz, o sistema já está colocando medo no povo de que o 2025 vai ser o mundo vai virar de ponta cabeça, e uma situação aqui, outra ali. Mas se nós estamos em Cristo, o mundo pode cair, a palavra fala, né? O mundo cairá 1000 à sua direita,
10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Então nós precisamos ter essa mente, essa clareza. Se eu estou em Cristo, se eu vivo o reino de Deus, nada vai me abater, nada vai me abalar, porque o Senhor Deus está conosco. Verdade, Paulo? Exatamente. Eu acho não, eu tenho certeza no que eu vou falar. Infelizmente, eu não sei quando isso começou, mas infelizmente foi ensinado uma visão romântica do Evangelho, né? Então as pessoas, os filhos, né? Eles ainda têm uma visão romântica do Evangelho, tipo, Jesus já venceu todas as coisas, Jesus já pagou o preço, Jesus já fez isso, já fez aquilo. Só que o próprio Jesus, ele diz assim, ó, no mundo tereis aflições. Opa, você não está isento das aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então, tipo assim, a igreja não entende é que as aflições, elas vão vir. As lutas vão vir, as perseguições, os vírus, tudo isso vai vir. Mas se nós estamos em Cristo, nós não seremos abalados, porque a palavra diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É para sempre. E a palavra também diz que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Você tem noção do que é isso? É mais do que vencedor. Ou seja, nós somos invencíveis, mas em Cristo. Se estivermos em Cristo. Então, estar em Cristo é fazer a vontade do Pai, é ser obediente, é estar em santidade, é quebrar todo vínculo com a iniquidade. É um assunto, Magna, a iniquidade, eu percebo que é um assunto que não é falado. Não. Fala de pecado, mas não fala de iniquidade. Interessante. Da mesma forma, não falam de principados, não falam das potestades, demônios, tá? Mas, entende? Tem algo além que está deixando de ser dito. Entende? Então, assim, a palavra diz que o Senhor odeia a iniquidade. Odeia. Não tem conversa com a iniquidade. Odeia a iniquidade. Então, existem coisas na nossa vida que às vezes estão encobertas. Sabe? Aquele pecadinho encoberto, aquela coisa que você fez no passado que não fala para ninguém, você não confessa, nem para o Senhor você confessa. Então a gente precisa limpar o nosso coração, porque se o nosso espírito estiver com coisas encobertas, nós não poderemos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vai. Entende? Lá em Romanos, que fala, né, sobre a transformação da mente, Romanos 12. Deixa eu ver aqui. E tem algo interessante, Magna. Ó, Romanos 12, 2. Na versão que eu estou lendo, diz assim, ó. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Qual é o padrão desse mundo? Medo, orgia, um monte de coisa, né? Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então, quem transforma é quem? É Deus. É Deus que transforma pela renovação da mente. Para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, eu só vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus com uma mente renovada. E essa mente aqui é coração. Verdade. Coração puro. Às vezes você não está experimentando, é porque o seu coração está sujo. E é você que está querendo fazer alguma coisa, mudar, mas a transformação vem pelo poder de Deus, se submetendo à vontade dele. Porque, do contrário, você ainda vai estar incluído no padrão desse mundo. Verdade. É claro, o versículo é claro, é muito claro. O que você acha disso, Magno? Isso é verdade. Tem muitas pessoas que elas nos procuram, né? Eu tô assim, eu tô assada, eu não tô conseguindo viver o que eu quero para minha vida, mas não procuram a vontade de Deus, não procuram, né, confessar seus erros, seus pecados, falam, né, do inimigo, falam do diabo, falam de todas as coisas, mas nunca se fala assim, olha, eu fiz, eu tô vivendo isso, eu vivi isso na minha vida, não confesso seu pecado, não confesso seu erro, e querem uma solução para o seu problema de imediato, não tem como. Então, a iniquidade, por pouco que eu sei sobre iniquidade é o quê? É aquele pecado aquelas coisas que a gente vai só enrolando, vira uma bola de neve, e ali tudo se junta, tudo vira iniquidade. Pelo pouco que eu tenho estudado. Então, a gente precisa abrir
quebrar esse vínculo, essas situações com o pecado, né? Meu esposo costuma falar que eu tenho pecado de estimação, que nunca sai dele, né? Que sempre está ali num cantinho guardado. Então a gente tem que se libertar disso e viver uma vida santa ao Senhor, com o nosso coração aberto, puro, para que o Senhor possa manifestar a glória dele, para que ele possa manifestar o seu poder e nos limpar dessas iniquidades. Muitas pessoas, elas não entendem, elas não procuram, elas não vivem aquilo que realmente Deus tem preparado para elas, porque estão vivendo uma vida de iniquidade, uma vida de pecado, né? Um caso, pecado constante, né, que eu quis dizer, pecado constante que não sai dele. Então a gente precisa estar com o nosso coração puro, nossa mente revestida, né, da mente de Cristo, nosso coração revestido com o coração de Cristo, e Cristo vai se manifestar em nós. Então essas coisas, nesses pormenores, essas coisas, eu não vou falar sobre isso, eu não quero viver, não quero estudar sobre isso, né, que nem a gente estava falando, mas a gente precisa entender as estratégias do inimigo, porque olha pra você ver lá na tentação de Jesus, o que ele usou? Usou a própria Bíblia. Imagina se ele usou a própria Bíblia para tentar Jesus, para, né, tirar Jesus da bênção. Imagine nós, meros humanos, mortais, né, na Terra. Então nós precisamos estar com o nosso coração aberto, nossa mente aberta, para podermos entender o que realmente Deus quer de nós. Para isso nós precisamos profetizar em nossas vidas um coração puro, estar limpando o nosso coração, que também sozinhos não conseguimos, somente através do Espírito Santo de Deus, que ele deixou aqui para nós, para poder nos ajudar. Ele é o nosso mestre, aquele que nos ensina, aquele que nos guia no caminho da verdade, que é Jesus. Né? Então nós precisamos ter esse entendimento, porque muitas vezes as pessoas querem viver, mas elas querem ver as vontades e os desejos delas, e quando sobrar um tempinho, quando sobrar uma situação, eu viver aquilo que Jesus tem para mim. Não é isso. Nós temos que ver integralmente a vontade e a verdade de Deus para nossas vidas. Amém. Eu percebo também, o Magno, que o sistema religioso, que não é igreja, né? O sistema religioso é além da igreja, né? É outra situação, mas está dentro da igreja também. Não de todas, claro. Reduziu a importância da santidade. E todas as vezes, com essa doutrina da nova era e um monte de coisa aí que a gente estuda, né, e aprende, reduziram a santidade a tal ponto que, se você for uma pessoa, por exemplo, que você não xinga, que você não bebe bebida alcoólica, que você não assiste qualquer tipo de filme, que você não está em qualquer lugar, que você não se veste de qualquer jeito, te chamam de quê? Fanático, religioso. Não, porque Jesus não era assim, não. Jesus era um cara descolado, Jesus era doidão, Jesus era... Cara, que isso, que loucura era essa? Que loucura é essa? Santidade, a Bíblia é clara, sem santidade ninguém verá a Deus. É ninguém. O que acontece é que muitos desses homens, dessas mulheres que falam sobre isso, elas odeiam a santidade. Estão regidas pelo trono de Jezabel e vêm de maneira sutil desvirtuar o povo de Deus. E faz com que o povo de Deus comece a pensar, raciocinar e falar assim: é verdade, eu não preciso ser tão rígido assim, eu não preciso ser tão radical assim, Jesus é leve, Jesus é tranquilo, não, Jesus é de boa. Não, é o mesmo Jesus que chegou no templo lá, na porta do templo, pegou o chicote, ripou o chicote de todo mundo, falou: vocês estão usurpando a casa do meu pai, vocês estão fazendo o que não deveria aqui dentro. E aquele templo hoje representa os nossos corpos. Aquele templo é o nosso corpo hoje, é a nossa vida. Então nós não podemos fazer da nossa vida, uma vez que nós damos a nossa vida a Jesus, o que nós queremos, da forma que queremos. Não, nós temos um dono. E esse dono, ele de fato tem um plano para a nossa vida. Então, a vida, ela começa a andar, ela começa de fato a avançar, a evoluir, quando nós estamos debaixo dessa vontade de Deus, quando nós estamos no processo de santificação. Santificação. Então hoje, Magna, ó, eu não vejo umas coisas que eu assistia, por exemplo, determinados filmes, tinha filme de ação que eu via, que eu não vejo mais. Eu não vejo mais. Por exemplo, eu recentemente o Senhor me pediu algo, também nem todo mundo vai entender na live, mas ele falou assim: eu quero te levar para um novo nível de unção. Falei: ok, vamos lá, o que tem que fazer? Primeiro passo, começa pelo café, larga o café. Aí você vai falar: ué, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Beber café é pecado? Não é. Nunca foi. Não é. Mas no meu caso, poderia se tornar um problema.
Por quê? Porque para mim era algo que eu não vivia sem. Entende? Aí ele falou, quero te levar para um novo nível de unção para você aprender a não viver sem mim. E aí tirou comidas que eu gostava de comer. É pecado? Não. Mas para um novo nível de unção, vai me atrapalhar. E aí eu entendo o que o apóstolo Paulo falava, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aleluia. Aí as pessoas precisam entender isso. Tinha filme que eu assistia, por exemplo, eu gostava de assistir esses filmes de super-herói, né, da Marvel, da DC, Superman, isso aqui, as coisas. Hoje eu não assisto mais, reduzi muito. Porque eu via, eu ficava empolgado. E aí o Senhor ministrou meu coração. Eu quero que você fique empolgado comigo, com a minha presença. Eu quero que no lugar de você ficar vendo esse povo aí soltando poder pelas mãos, eu quero que você manifeste o poder na terra. Entende? É um outro nível de conversa. É um outro acesso. Então a gente percebe, Magda, que quando a gente está no processo de santificação e procurando fazer a vontade de Deus, ele vai te pedir coisas. Ele vai te exigir coisas, mas não é porque ele é ruim, porque ele é mau. É porque ele quer preservar o seu coração. Verdade. Nosso coração, infelizmente, ainda é corrupto. Então, se a gente não abrir mão de determinadas coisas que são lícitas, mas não convém, a gente não vai conseguir alcançar a dimensão da glória do Senhor. Verdade. Eu também tive uma experiência, tenho uma experiência assim também que o Senhor também me pediu algo e aí assim, as pessoas assim, ficam assim, nossa, não tem nada, né? Isso para mim isso é religiosidade. Para mim não é, uma coisa que ele me pediu também, assim, é visível também, né? Que foi até tipo assim, não estar no altar de calça, sabe? Tipo assim, para mim era uma coisa normal, mas se ele me fez essa cobrança, que coisas grandiosas ele tem para mim. Então as pessoas elas não entendem, né? Porque que Deus, eu falo que Deus quando você tem intimidade com Deus, está com ele te pede coisas que para o mundo, para as pessoas, outras pessoas é banal. Não, não precisa fazer isso não, você não ou o açúcar, não sei o quê. Se Deus está pedindo, gente, é porque ele sabe que coisa grandiosa ele tem para nós. Ele tem muito mais, muita coisa mais valiosa para nos dar. Para que nós vamos ficar temando com Deus? Deus é tão bondoso que eu sou apaixonado por pizza. Sou apaixonado. Eu sou apaixonado por pizza. Ele já me preparou no meu espírito, falou assim, eu vou te pedir em algum momento, eu vou te pedir, se prepara. Ou seja, o que eu estou fazendo? Reduzindo, falando sobre o impacto. Então, assim, o excesso de açúcar, né? Chocolate, pudim, eu amo pudim, quem é que não ama pudim? Eu amo pudim, gosto muito. Ele já falou, ó, eu vou te pedir isso também. Vai diminuir. Uhum. Pode. Ou seja, o Senhor não quer o seu mal. Mas, às vezes não, certamente ele enxerga coisa que você não enxerga. E ele vai te pedir coisas no momento oportuno para provar o seu coração. Para poder liberar algo maior sobre a sua vida. Então, e uma coisa, só para finalizar, Magno, uma coisa que eu tenho aprendido, eu tenho vivido isso na prática, é que a unção, os chamados, né, específicos, principalmente daqueles que têm um chamado apostólico profético, acho que eu falei isso no início da live, um nível de consagração diferente. Não pode, você falou, não é para estar no altar, né, de saia, somente de carro. Como é que foi que você falou? Ao contrário. Não é para estar de calça. Só de saia. Só de saia. Isso é uma coisa particular sua com Deus. Aí alguém vai olhar e falar assim, vai ser religiosidade. Deus me pediu. Porque se Abraão fala para Sara que Deus pediu Isaac, o que você acha que ela ia falar? O que você acha? Não tem lógica. Pedir um filho, matar um filho, que lógica tem que Deus é esse? Era o quê? Para provar o coração de Abraão. Provou o coração. Abraão foi aprovado. Agora você é um pai de uma grande nação. Verdade, muito forte. É para provar o coração. Então, eu fico assim, maravilhado com o que Deus faz. Exatamente. Eu creio muito nesses moveres. Aqui está diante de vocês uma pessoa que era religiosa demais. Eu não cria nessas coisas. Eu não cria. Por quê? Porque eu ouvi daquele ensino, daquela doutrina de que Jesus já fez todas as coisas. E eu não preciso fazer mais nada, só descansar. Não é bem assim não, amigão.
Jesus te garantiu a salvação e as bênçãos. Mas, por exemplo, eu não vou ficar entrando aqui em polêmica teológica, mas existe uma vertente de pessoas que acreditam que não se perde salvação. Outras já acreditam que perde. Outras dizem assim, nós vamos passar pela tribulação. Outros dizem que não. Outros dizem, não, só uma parte vai passar, outra parte não. Ou seja, na boa, tanto faz, amigo, eu quero saber de estar em santidade com Jesus. Verdade. Eu não quero pagar para ver se eu perco ou não perco minha salvação. Eu quero estar em santidade, ponto final. Já que Jesus deu a vida dele por mim, eu quero garantir que a minha parte eu vou fazer. E a parte dele já está feita. Essa é a garantia, que a parte dele já está feita. Verdade. Entende? Então, tipo assim, o evangelho, o Magda, o evangelho foi tão distorcido, mas tão distorcido, que hoje o Senhor está fazendo algo interessante. Ele está levantando uma geração de restauradores. Apóstolos, restauradores e profetas da santidade. Esse é o tempo profético da igreja. Eu estava de joelhos orando e eu falei assim, Senhor, fala para mim qual é o meu chamado dentro do ministério que o Senhor me deu, chamado apostólico. Qual é? É apostólico de quê? De quê? Porque assim, Pedro era apóstolo dos judeus, Paulo dos gentios, João era um apóstolo e profeta. E aí você vai ver os outros apóstolos, todos eles tinham uma designação específica. E aí você vai ver ao longo da história da igreja que todos que foram levantados era para algo específico, não era algo tipo superficial, era específico. E aí eu senti a voz do anjo do Senhor gritando dentro de mim, falou assim, restauração, restauração, restauração. Ministério da restauração. Eu não entendi o porquê que eu ficava tão indignado quando eu não via tons na igreja, quando eu não via profecia. Aí eu, é isso, restauração. E aí a voz gritando de mim, santidade, restauração e fogo, santidade, restauração e fogo, santidade, restauração e fogo. Então hoje eu tenho clareza do tempo profético da igreja e da minha missão específica desse corpo, né, que é a igreja. É restauração, santidade e fogo. Amém. E aí, Glória a Deus. e quando a gente tem essa clareza, a gente se move debaixo dessa revelação. Sim. Outra coisa interessante, eu acabo falando um monte de coisa aqui. Me para aí, pelo amor de Deus. Me para. Eu gosto muito, você sabe, né? Se deixar, você falar o tempo Não, todo. mas me para aí, pelo amor de Deus. Mas assim, o que as pessoas não aprenderam também sobre oração é que nós, olha só, o nível da nossa oração, ela é mediante a nossa revelação. Olha só, o nível da nossa oração é mediante a nossa revelação. Como assim? Por exemplo, eu entendi o meu chamado em Deus. Eu entendi a revelação que Ele me deu. Qual é a minha oração agora? Senhor, traz a restauração, traz a santidade, traz o fogo, me usa para restaurar, me usa para santificar, me usa para queimar tudo que tiver que queimar e purificar o que tiver que purificar. Isso e tal. É nisso. Eu tenho que orar isso. Se fulano vai orar por outra coisa, é o chamado fulano. Mas o meu chamado é esse. Por quê? Quanto mais eu oro na revelação que o Senhor me deu, mais eu afundo na unção, mais eu fico embriagado dessa unção. E às vezes, Magda, as pessoas estão lá orando e Deus fala algo no coração delas, ou revela algo para elas esquecem, deixam de lado. E aí Deus não vai falar de novo, não. Até você fazer o caminho de volta, ó, e se posicionar no lugar ao qual Ele te chamou. Cara, isso é muito sério. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas isso é muito sério. Eu estou entendendo. É muito sério, porque hoje as minhas orações não estão em vão. Isso que Jesus falava assim, ó, não orem em vão. Não façam vãs repetições. É isso mesmo. Vocês têm que orar debaixo de uma intimidade, debaixo de uma revelação, para vocês entenderem o que vocês estão orando. Sim, verdade. Aqui, voltando um pouquinho atrás na conversa, a questão de quando Deus pede a gente algo, principalmente quando eu estava vendo um podcast, há muitos anos, tem muito tempo atrás, da Helena Tanuri, ela fazia o Chá das Quatro, que é da Rede Super, não sei se faz ainda, não tem televisão aberta. A da Helena Tanuri chama-se Chá das Quatro, que ela estava falando sobre o equilíbrio entre alma, corpo e espírito.
E aí ela trouxe uma convidada, a convidada, eu esqueci, o apelido dela é Bela, parece o nome, não sei. E ela falando sobre o equilíbrio, né? Ela falando que como Deus faz com a gente. Quando a gente está na santidade mesmo, buscando a presença do Senhor, Ele nos livra de ficarmos comendo coisas que não vai saciar, não vai nos dar um corpo saudável, não nos permite ficar tendo pensamentos deste mundo, não nos deixa com o nosso coração amargurado, porque Ele está sempre limpando, o Espírito Santo está sempre limpando. Então, ela trouxe uma palavra bem simplificada sobre isso, é porque hoje estão endeusando o corpo, né? Eu tenho que estar com o meu corpo, o meu corpo é o templo do Espírito Santo, mas só que nem tudo Deus quer para nossas vidas. A questão do corpo, eu tenho um corpo saudável, isso é de Deus, mas eu tenho um corpo além daquilo que Deus já preparou, já é um endeusamento ao corpo, que eu entendo assim. Então a gente precisa ter o nosso corpo saudável. Por quê? Por que vem as doenças? Por que vem as doenças? Porque eu estou comendo mal. Por que vem as coisas no corpo? Que vem o ataque, né? Vem aquelas coisas. Porque eu estou comendo mal, eu estou dormindo mal, eu não estou bebendo bastante água. Então a gente precisa estar com o nosso corpo saudável para receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para nos dar. Então, se Ele tirar, às vezes, aquilo está fazendo mal para a gente, Ele vai nos pedir. Então, nessa obediência, é por quê? Para que o seu corpo não sofra danos depois. Então, assim, é muito sério isso. Eu fico, gente, as pessoas estão assim, academia todo dia. Eu sinceramente, um tempo atrás eu estava postando muito, só que está chovendo bastante aqui, e eu não tenho feito isso. Mas eu faço meu exercício físico, tanto em caminhada, quanto aqui físico, aqui dentro de casa. Porém, eu não fico me exibindo a ponto das pessoas, isso, aquilo. Não, eu faço aquilo que tem que ser feito. A gente precisa cuidar do templo do Espírito Santo, para que não venha doenças, não venha o mal sobre nós, e também do Espírito, do nosso Espírito. Se eu exercito o meu Espírito, primeiramente o Espírito, depois o corpo, o resto é vantagem para nós. Então a gente precisa ter essa conexão com Deus, essa obediência, essa santificação a Deus, para que possamos ter esse entendimento dessas verdades sobre nós. Que as pessoas, elas querem tudo, né, para ontem, né, que nem a moça falou assim, você quer ter um corpo esbelto para o verão, mas não começa a exercitar agora. Quer exercitar já no dia, chegando os dias de ir para a praia, ou o dia de fazer o que quiser. Então é ruim. É ruim, não é pra gente, nosso corpo não é pra gente, nosso corpo é para o templo do Espírito Santo, e nós temos que cuidar dele sim, da nossa saúde tem que ser cuidada sim. Se Deus te pede algo, você tem que obedecer sim, porque senão vai ser vãs coisas que nós fazemos para que possamos ser bem na terra. Então a santificação, ela precisa ser com sabedoria também. Não adianta eu me privar também de tudo e de todos e não ter uma vida, né, saudável diante do Senhor. Você me fez lembrar de uma coisa. Eu creio que o seu público é um público qualificado para isso, porque são as pessoas que te servem da igreja, né? Aqui também o meu público também. Mas a revelação que eu tive, vê se vai fazer sentido para você. Já aconteceu de, por exemplo, Deus me usar de maneira poderosa na unção, poderosa, ou de entregar uma profecia, ou de orar por cura, de uma maneira assim, surreal, né? E o que acontecia depois? Depois que eu entregava aquela profecia ou aquela revelação, aquele dom de cura era manifestado, eu ficava esgotado. Eu ficava cansado. É como se fosse morrer. Eu tinha que deitar logo em seguida. E aí isso foi acontecendo 1, 2, 3, 4, foi acontecendo, repetindo. O Senhor me deu entendimento. Eu não consigo afirmar para você na Bíblia, isso está escrito na Bíblia, mas eu consigo mostrar versículos que dão a entender que está na Bíblia. Por exemplo, Deus, ele tem uma medida de unção para você. Sim ou não? Eu creio dessa forma. Ele tem uma medida de unção para você. Só que a unção, para ela correr bem, ela vai depender de algumas coisas. Primeiro ponto é a sua vida espiritual. Isso é fato. Sua vida espiritual tem que estar, né, de acordo com aquilo que Deus busca, né? Procura. Perfeito nós não somos, mas nós temos que mirar na santidade, ainda que nós não sejamos perfeitos, mas o foco é chegar à perfeição. E não seremos nessa vida, mas na vida vindoura, sim. E aí o que acontece? Primeiro ponto é a santidade. Segundo ponto, suas emoções.
Porque quando a unção vem e você não está emocionalmente equilibrado ou preparado para aquilo, você perde o controle. Aí você, com certeza, o Magno, assim como eu, já viu pessoas que ao profetizar começavam a chorar. Falando em línguas e chorando, profetizando chorando, orando por cura chorando, expulsando demônio chorando, tudo que a pessoa fala, ela chora. Ou seja, as emoções dela estão à flor da pele. E o terceiro ponto, que é muito importante, é a sua saúde física, o seu corpo. Porque a unção de Deus é uma descarga no seu corpo. Se o seu corpo não está preparado para receber aquilo, você pode morrer com a unção. Verdade. Você pode morrer com a unção. A unção ou ela vem para te edificar ou para te matar. Mas depende de você. Então eu tenho exemplo de Saul, eu tenho exemplo do servo de Davi, que colocou a mão na arca da aliança. Opa! Não, calma aí, não vou deixar cair não. Que a arca consumiu ele, morreu. Ele não estava preparado para aquele nível de unção. Tem tantos e tantos outros eventos, e aí eu entendo por que Jesus era um homem que não tinha pecado, perfeito, mas por que Jesus jejuava? Por que Jesus jejuava? Para dar um exemplo? Também para dar um exemplo, mas por que jejuava? Porque o corpo físico dele tinha que estar condicionado. No jejum, o nosso corpo físico fica condicionado para receber a unção. Cara, eu estou falando que eu estou arrepiado, porque isso é poder, isso é revelação. Então, assim, a unção, se o seu corpo físico não tiver alinhado com o teu espiritual, você vai morrer com a unção. Ou você não vai conseguir sair do lugar. Aí eu vejo uma galera falando assim, não, porque Deus me deu uma unção poderosa. Tá, você está acima do peso, você não faz atividade física, você não se cuida, você vai morrer com essa unção. Você não vai aguentar essa unção. Eu não sei se foi Charles Finney. Não sei se foi Charles Finney. Ou foi John Lennon. Não, acho que foi Charles Finney que morreu com um cavalo. Eu não acho que foi Charles Finney. Eu acho que é esse mesmo. Morreu jovem. Morreu jovem. Não cuidava do corpo. Ele deixa claro que Deus deu para ele uma mensagem e um cavalo. Ele matou o cavalo e, consecutivamente, matou a mensagem. Ou seja, o cavalo era ele mesmo também, era metáfora, né? Ou seja, nós precisamos estar com o nosso corpo condicionado para suportar e carregar e transmitir a unção. Do contrário, a unção vai nos matar. Verdade. Isso é verdade. É pesado e forte. Aqui, ô Paulo, eu vou ter que sair aqui, meu filho. Depois nós precisamos marcar outra live. Tamo junto. Deus abençoe. Deus abençoe vocês, queridos, queridas, em nome de Jesus, que possa abençoar grandemente a sua vida. Profetize. Bênção sobre a sua vida e tenha um coração puro, uma vida santificada ao Senhor. Paulo, Deus abençoe pela sua participação, querido, em nome de Jesus. Estamos juntos, Amém. Estamos conectados em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau. Queridos, estamos terminando aqui essa live. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Que todos possam, sim, profetizar 2025 um coração puro, uma mente santificada ao Senhor. Amém? Deus abençoe para a glória em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, Will, estou indo. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus.